Vindo à nossa aula de hoje, nós vamos estar falando hoje sobre uma ferramenta extremamente eficaz, poderosíssima, embora seja simples de aplicar. Isso é uma boa notícia para você. Você consegue aplicar essa ferramenta tranquilamente, em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer situação, sem nenhuma complicação. E o melhor de tudo, por ser uma ferramenta muito eficaz, ela traz de imediato uma percepção prática de todo o conhecimento recebido. Ela traz uma aprendizagem ativa, onde a criança ela começa a se comprometer com esse conhecimento recebido. Além de ser dinâmica e muito prazerosa de se compartilhar. O primeiro passo, quer dizer, o primeiro processo, né, a primeira etapa desse método é o ensinar. São 3 etapas e a primeira etapa é ensinar. Essa primeira etapa de ensinar, eu encorajo você, professor, você, líder, a estar atento nessa fase do ensinar, de que esse ensino, esse compartilhamento do conhecimento não deve ser sem intencionalidade. Nós temos que ser intencionais nesse compartilhar do conhecimento, de forma que os nossos alunos possam encontrar dentro de toda a história bíblica que nós estamos expondo, compartilhando, algo que eles se conecte. Então, em primeiro lugar, nesse estágio de ensinar, eu lembro você a respeito da nossa aula perfeita. Siga aquele passo a passo da aula perfeita. E quando você chegar na hora de compartilhar o ensino, você tem uma criança de coração aberto e certamente disposta a te ouvir. Então, fico alerta. Nesse estágio de ensinar, antes de você começar o estágio ensinar, passe pelo processo da aula perfeita, passo a passo. E quando você chegar no momento de ensinar, você vai ter uma criança de coração aberto e desejosa por ser ensinada. O ensino, esse estágio de ensino, ele parte de uma atmosfera, de um cenário onde você, professor, estudou isso em casa. E não somente estudou no sentido de conhecer o texto, mas você esmiuçou e usou aquele texto em benefício próprio, criando uma aprendizagem ativa sobre a sua própria vida. Você passou pelo processo que você vai levar seus alunos a passarem. E partindo disso, quando você for entregar o conteúdo, você for compartilhar o ensino, você vai compartilhar um ensino prático, porque você já experimentou ao longo da semana. Então fica outro alerta aqui. Por favor, professor, não se detenha naquele pensamento, naquela reflexão de que, caramba, eu já li esse texto várias vezes, então não preciso ler de novo. Não tem necessidade de eu gastar tempo com isso. Então, eu chegando lá, eu desenrolo em cima da hora, não tem problema. Não é isso. Pegue esse texto que você vai compartilhar na semana com os teus alunos e mastigue isso ao longo da semana. Busque a presença de Deus e que haja revelação sobre esse texto. Porque esse esse estágio de ensinar não é um estágio só de levar um conhecimento à mente dos nossos alunos, mas é levar uma revelação do conhecimento aos nossos alunos. Uma revelação sábia, que já começou a frutificar em mim ao longo da semana. E ali eu vou transbordar para os meus alunos. E vou ensiná-los a transbordar entre eles, para que a sala inteira transborde deste conhecimento ativo e prático, gerando mudança de comportamento e compromisso com Deus, renúncia. Amém? Então, tenha esse compromisso de tornar esse estágio de ensino não um estágio comum, um estágio que você vê em qualquer sala de aula e que, infelizmente, nós temos perdido essas oportunidades porque esse estágio de ensino que outras salas de aulas praticam é um estágio engessado, quadradinho, onde você simplesmente esboça a tua ideia ou compartilha aquele conteúdo, mas você não se preocupa com o feedback que você está recebendo dos teus alunos. Então, tenha essa preocupação de compartilhar o que transbordou em você. Não cometa o erro de sair e tentar resolver as coisas no meio do caminho, até chegar na igreja, até chegar no local onde você vai encontrar teus alunos para compartilhar. Não mastigue isso ao longo da semana. E eu peço a Deus que você nunca esqueça disso, que você sinta que faz parte do teu compromisso ter esse tempo de qualidade com Deus, debaixo dessa palavra que você vai transbordar para os teus alunos. Então, o primeiro estágio
é ensinar. Do projeto M é ensinar. O segundo estágio é modelar. Quando você transborda, ou seja, quando você compartilha a experiência que você viveu ao longo da semana com aquele texto, quando você traz a tua identidade junto com aquele texto, quando você autentica aquele texto dizendo eu senti isso, eu vivi isso ao longo da semana, Deus falou comigo, eu tive experiências com o Senhor, esse texto me tocou em uma área. Quando você traz essa autenticidade sobre o texto, validando ele na tua própria aprendizagem prática do texto, a partir daquilo, você já entra no processo de modelar, porque você já vai começar a gerar nos teus alunos esse mesmo anseio. E é quando você abre a roda e todos os alunos começam a expor as percepções deles a respeito daquela referência do texto que você deu, ou seja, daquele processo de ensino que você compartilhou. Então, em primeiro lugar, você ensina dentro dessa atmosfera, dentro desse cenário. Em seguida, você já engata no modelar, que é a segunda parte. O segundo estágio modelar é exatamente o momento ápice onde teus alunos, ele não somente foi tocado pela tua experiência, como eles já estão gerando neles uma experiência pessoal com aquele texto e eles começam a comunicar. Nessa comunicação, onde cada aluno ele vai expondo a experiência que ele teve com base naquele texto, você vai trazendo substância e consistência, base, respaldo, fundamento sobre todo aquele texto de forma prática. É como se fosse um tempo de testemunho. Todos testificam, todos autenticam, todos validam aquele texto, porque cada um vai ter sua própria experiência sobre aquele texto. Então, o momento de modelagem é um momento extremamente rico, onde não existe certo ou errado. E o que eu quero dizer com isso? Não existe certo ou errado. A gente não está ali para dizer fulano acertou, ciclano errou, falando algo extraordinário, algo simples e sem muito valor. Não. Tudo que é exposto naquele lugar, naquele momento, naquela hora, faz parte de um processo onde a criança está abrindo o coração dela para você e dizendo o que é que está acontecendo e o que é que tem lá dentro. E você como educador, você como líder, você como professor, você precisa estar atento, porque quando essa janela abre, você precisa entrar e apresentar Jesus para essa criança. No processo de modelagem, quando essa janela abre, quando essa porta se abre, no momento em que as crianças começam a compartilhar, sendo provocados pelo teu compartilhamento, eles querem também compartilhar. E quando eles começam a compartilhar, você começa a enxergar o coração, você consegue discipular, você consegue entrar no coração e você consegue entregar o alimento certo. Deus, o nosso Deus, ele não trabalha com justiça somente, ele trabalha com equidade. E a diferença entre justiça e equidade é que a justiça ela dá a medida igual a cada um e a equidade dá a medida certa para cada um. Quando você faz o processo de modelagem, você tem a oportunidade de entregar a medida com equidade. Para cada criança, você traz uma palavra reflexiva sobre o que ele compartilhou com você de forma assertiva, de forma singular. Lembra que um dos fundamentos da educação geracional é a individualidade de Deus. Neste momento da modelagem, você está tendo a oportunidade de experimentar esse atributo de Deus sendo revelado na tua vida, onde você consegue ser aquele professor que trabalha, que trata de forma individual cada aluno. Você consegue enxergar as necessidades de cada aluno e você consegue trazer o alimento, o suprimento, a resposta claramente na dose certa para cada aluno. Então, esse processo de modelagem é importantíssimo. Quando você chega com esse ensino, o ensino que transbordou de você, você conecta. Você gera a empatia deles com você. E aí eles querem repetir fazendo a mesma coisa. E nesse processo de modelagem, eles abrem a porta. E você precisa entrar e trabalhar com equidade com eles, assim como Jesus, assim como o Senhor Deus. Ele é um Deus que trabalha com individualidade. Você também vai ter essa oportunidade. E, por fim, o último passo desse processo M é o estágio onde você traz um elemento de fixação sobre ele.
Então, muitas vezes, nós trabalhamos com elemento de fixação mesmo, sabe? Às vezes a gente está tratando no semestre, ou no bimestre, ou no trimestre, sobre o assunto, por exemplo, que Deus é amor. Vamos supor que nós estamos trabalhando o trimestre todo sobre Deus é amor. Então, traga um elemento de fixação naquela aula. Dê a ele alguma imagem que reflita amor. Trabalhe com eles nessa terceira fase, onde eles podem fazer recorte e colagem de todas as imagens que para cada um deles, dentro de uma revista, por exemplo, refletem amor para eles. Isso é como um mapa do coração dele. Ele vai dizer para você quais são os pontos de ligação que conectam amor na vida deles. E quando você pega aquele material e você olha para aquele material, você consegue enxergar o coração no mais profundo do teu aluno. Talvez amor para ele seja toque, e certamente ele vai pegar uma imagem de toque e vai colocar ali. E etc, etc, etc. Então, assim, quando você pegar aquele material, você vai enxergar o profundo do coração do teu aluno e vai conseguir se conectar com ele dentro dessa atmosfera, dentro desse cenário. Então, esse elemento de fixação, muitas vezes são atividades onde a gente materializa, onde a gente tangibiliza, traz uma visão clara sobre tudo que foi tratado. Então, além da gente trazer o ensino e além da gente conectar o coração, a gente traz um elemento de fixação para que eles possam, de fato, perceber de forma tangível sobre tudo que a gente tratou naquele dia. Além de atividades, nós podemos também dar um brinde, dar uma lembrancinha, algo que remeta também ao tema principal daquele texto. Isso pode e deve ser simples, mas isso deve ser singular, onde de fato você tem a intencionalidade de fazer com que todas as vezes que ele olhar para aquele item, para aquele elemento de fixação, ele possa lembrar, fazer um resgate na mente de todas as coisas que ele viveu naquela experiência que, pela misericórdia de Deus, o Senhor te deu a oportunidade de gerar neles. Mas preste atenção, e eu quero deixar isso claro para você, o elemento de fixação não é um santinho que essa criança vai ter na mão e vai idolatrar isso e vai ficar com ele. Não. O elemento de fixação dentro desse processo, desse método, ele é simplesmente, exatamente o que a Bíblia diz, é um marco. É um marco que, quando olhar para aquele marco, a criança vai lembrar de toda aquela experiência que ela viveu. Então, lembre-se, a finalidade, o propósito principal do elemento de fixação é trazer às mãos dos nossos alunos um marco que possa lembrá-lo de toda a história. Assim como Deus, muitas vezes em sua palavra, ele orientou o povo de Israel a colocar estacas, marcos, para que sempre fossem lembrados. Então, inclusive as próprias festas, né, são para lembrar também daquilo que o Senhor deseja que eles nunca esqueçam, daquilo que o Senhor fez por eles. Então, esse elemento de fixação é um elemento que pode, para muitas crianças que são visuais, e até para as que não são visuais, mas principalmente para as que são visuais, quando elas olharem para aquele elemento de fixação, elas vão lembrar exatamente de todo o conhecimento que elas receberam, da modelagem que foi feita e principalmente do compromisso que elas assumiram partindo daquele conhecimento prático que elas geraram durante a sua aula. Esse compromisso é essencial, que elas nunca esqueçam, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.